Sabe quando você reclama da fila do SUS ou do trânsito na segunda-feira? Pois é, depois desse vídeo você vai agradecer por esses problemas. Imagine um lugar onde você entra, mas nunca sai. Onde crianças morrem de fome antes dos 10 anos. Onde prisioneiros são canibalizados pelos próprios companheiros de cela. Onde 1000 pessoas foram massacradas em apenas uma hora. Hoje, você vai conhecer as 5 prisões mais brutais e aterrorizantes que ainda existem no mundo. E eu garanto, depois desse vídeo, até aquela cela do Monopoly vai parecer um Airbnb 5 estrelas. Fica até o final, porque a última prisão, ela faz o inferno parecer um resort all inclusive. Antes de começar, se você curte conteúdo sobre os lugares mais extremos e perturbadores do mundo, e claramente curte porque você clicou nesse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal ativando o sininho. Seu dedo vai agradecer por ainda poder fazer isso livremente. Em quinto lugar, temos a prisão de Bangkwang, na Tailândia. Localizada a apenas 11 quilômetros de Bangkok, ou seja, bem pertinha das praias paradisíacas e templos budistas. Que contraste, né? Essa instalação de segurança máximo tem apelidos que já dizem tudo sobre ela. Os estrangeiros a chamam de Bangkok Hilton. E olha, se isso é um Hilton, eu prefiro dormir na rua. Mas os locais, eles a chamam de Grande Tigre. Uma metáfora perfeita de como essa prisão devora seus prisioneiros aos poucos. E, spoiler, não tem programa de fidelidade. Bangkwang foi fundada em 1931 pelo rei Rama VII, especificamente para deter os criminosos mais perigosos da Tailândia, assassinos, traficantes internacionais e condenados à morte. Basicamente, quem você não quer encontrar no elevador. A superlotação é absurda. Células projetadas para poucas pessoas abrigam dezenas de prisioneiros. É tipo aqueles shows lotados de festival, mas sem a música, sem a cerveja e para sempre. O calor tropical da Tailândia transforma essas celas em verdadeiras saunas infernais. E antes que você pense, ué, mas sauna é bom pra pele? Não é esse tipo de sauna. Mas o pior, até 2013, e olha que 2013 não foi na Idade Média, hein? Os prisioneiros no corredor da morte tinham suas pernas acorrentadas com ferros soldados permanentemente. Isso mesmo, eles soldavam correntes de ferro nas pernas dos condenados. Removível? Só com rebolo. Imagine a dor, as feridas, as infecções e esqueça a pedicure. E sabe o que é mais perturbador? Bangkwang é até hoje o único local em toda a Tailândia onde a pena de morte por injeção letal é executada. Então, quando dizem, venha conhecer a Tailândia, tem lugares que você pode pular no roteiro. Muitos prisioneiros estrangeiros passaram por lá, esperando anos, às vezes décadas, por recursos judiciais que nunca chegam. É tipo esperar um ônibus que você já sabe que não vai passar. A corrupção generalizada, doenças e a violência entre prisioneiros transformam cada dia ali em uma luta pela sobrevivência. Mas acredite, Bangkwang é entrada de buffet comparada ao prato principal que vem a seguir. Em quarto lugar, viajamos para as profundezas da Rússia, perto da fronteira com o Cazaquistão, para conhecer a Black Dolphin, oficialmente chamada de Colônia Penal número 6. Porque número 6 soa menos assustador, né? Não soa. E olha só que curioso. O nome golfinho negro vem de uma escultura de um golfinho preto feita pelos próprios presos na entrada da prisão. Então, tem arte. Que fofo, exceto que não tem nada de fofo nesse lugar. É tipo colocar uma plaquinha Lar Docilar na porta do inferno. Black Dolphin abriga aproximadamente 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia inteira. Estamos falando de assassinos em série, canibais, terroristas, a lista de convidados que você jamais faria para um churrasco. Todos cumprindo prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Sabe aquele tchau até nunca? É literal aqui. Juntos, estes 700 homens cometeram uma estimativa de 3.500 assassinatos. Faz a conta. Cada preso matou em média 5 pessoas. É um currículo que você definitivamente não coloca no LinkedIn. Mas aqui vem o verdadeiramente perturbador sobre a Black Dolphin. As celas medem apenas 4 metros quadrados, do tamanho de um banheiro pequeno daqueles apartamentos de 30 metros quadrados.
e são compartilhadas por 2 prisioneiros. Múltiplas portas de aço separam cada cela do resto da prisão. E agora presta atenção nesse detalhe bizarro. Sempre que um prisioneiro sai de sua cela, seja para comer, tomar banho, qualquer coisa, ele é vendado e forçado a andar em uma posição curvada, quase dobrado ao meio. É tipo fazer yoga forçado, mas sem o relaxamento e sem a música zen. Por quê? Para que ele nunca consiga memorizar o layout da prisão. Para que ele nunca possa olhar nos olhos dos guardas ou de outros prisioneiros. Para quebrar completamente qualquer senso de orientação ou dignidade humana. É basicamente um GPS que nunca foi atualizado. E você nunca vai atualizar. Aqui vai um fato que vai te chocar. Essa instalação existe desde 1745. Isso mesmo, mais de 275 anos. Essa prisão é mais velha que os Estados Unidos, mais velha que a pizza Margherita. Começou como prisão de trabalhos forçados na era imperial russa, quando ainda tinha czar, e foi convertida em prisão de segurança máxima para perpétuos apenas em 2000. A vigilância é 24 horas, câmeras constantemente. A fuga é considerada literalmente impossível. Nenhum prisioneiro jamais escapou da Black Dolphin. 0 fugas em 275 anos, nem o Houdini conseguiria. Mas por mais brutal que isso pareça, ainda não chegamos nem perto do horror absoluto das próximas prisões. Então, respira fundo enquanto pode. Agora, em terceiro lugar, entramos em território verdadeiramente sombrio, os campos de prisioneiros políticos da Coreia do Norte. E antes que você pergunte, sim, é aquele país onde o líder diz que não faz cocô. Então, já começa mal, né? O Camp 22, também conhecido como Kwanli-so número 22, é um dos mais aterrorizantes. E olha que a concorrência é forte. Fundado por volta de 1965, na mesma época que os Beatles estavam bombando, o Camp 22 começou pequeno, em Haeundae, mas foi se expandindo como aquela mancha de mofo na parede que você ignora até tomar conta da casa. Na década de 1980 e 1990, outros 3 campos na região foram fechados e todos os prisioneiros foram transferidos para lá. Foi tipo uma fusão empresarial, mas de pesadelos. Na década de 1990, esse campo abrigava cerca de 50 mil pessoas em uma área de 225 quilômetros quadrados, maior que muitas cidades brasileiras. É tipo uma cidade inteira, mas sem a parte boa de ser uma cidade. O campo era cercado por uma cerca elétrica interna de 3.300 volts, suficiente para fazer churrasco instantâneo, e uma cerca de arame farpado externa. E entre as 2 cercas, armadilhas e pregos escondidos. É tipo um videogame em modo ultra difícil, mas você só tem uma vida. Cerca de 1.000 guardas equipados com fuzis automáticos, granadas de mão e cães treinados para matar patrulhavam o perímetro 24 horas por dia. Não tinha folga nem no Natal. Aqui está o mais perturbador de tudo. As pessoas presas no Camp 22 não eram necessariamente criminosos violentos. Não roubaram banco, não mataram ninguém. Eram pessoas que criticaram o governo, cristãos, prisioneiros de guerra sul-coreanos, coreanos que voltaram do Japão, membros expurgados do Partido Comunista. Basicamente, se você reclamou do governo no Facebook, bem, boa sorte. Exceto que lá nem tem Facebook, então você nem pode reclamar. E agora vem o pior. A Coreia do Norte usa um princípio chamado Yanjwaze, culpa por associação, que é basicamente o pacote família da desgraça. Isso significa que se você criticasse o governo, não era só você que ia preso, era toda a sua família. Avós, pais, filhos, bebês, tios, primos, aquele primo chato que você nem gosta, todos. E todas as crianças que nascessem dentro do campo também eram consideradas prisioneiras. Então você já nascia com ficha criminal. Parabéns, é um menino condenado. E ninguém era libertado, nunca. Você entrava no Camp 22 e morria lá, sem julgamento, sem apelação, sem esperança, sem bom comportamento que adiante. Um ex-guarda chamado An Yong-chol, que aparentemente teve uma crise de consciência depois de anos trabalhando lá,
deu depoimentos chocantes sobre o que viu. Ele disse que quando chegou ao campo pela primeira vez, ficou em choque ao ver os prisioneiros. Pareciam esqueletos ambulantes, anões e aleijados em trapos. E olha que ele trabalhava lá. Se até o guarda ficou chocado, imagina. Cerca de 30% dos presos tinham deformidades, orelhas arrancadas, ferimentos nos olhos, narizes quebrados, rostos cobertos de cicatrizes de espancamentos. Cerca de 2.000 prisioneiros tinham membros faltando, braços ou pernas amputados, e mesmo assim eram forçados a trabalhar, porque aparentemente até o conceito de licença médica não existe lá. A alimentação? 180 gramas de milho por refeição, 2 vezes ao dia. Isso é menos que um Big Mac. E sem as batatas fritas. Quase sem vegetais, 0 carne. A pirâmide alimentar? Mais para a linha reta. A única proteína que conseguiam, ratos, cobras, sapos e insetos que eles mesmos pegavam. É tipo um episódio de MasterChef, mas do pesadelo. Anne estimou que 1.500 a 2.000 pessoas morriam de fome todos os anos. A maioria, crianças. As crianças recebiam apenas 360 gramas de comida por dia e já começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, colhendo legumes, destascando milho, secando arroz. Aos 6 anos? A maioria das crianças de 6 anos mal sabe amarrar o tênis e essas já estavam com carteira assinada no campo de concentração. Muitas morriam antes dos 10 anos. Prisioneiros doentes eram colocados em quarentena, abandonados e deixados para morrer sozinhos. Sistema de saúde inexistente. E havia um local secreto de execução no Vale Sugol, na borda do campo. Quantas pessoas foram executadas lá? Ninguém sabe. A Coreia do Norte mantém tudo em absoluto sigilo. É tipo Vegas. O que acontece no campo, fica no campo. Literalmente, porque ninguém sai de lá. Mas acredite, ainda temos 2 prisões que fazem o Camp 22 parecer um acampamento de escoteiros. Em segundo lugar, vamos para o deserto sírio conhecer a prisão de Tadmur, também conhecida como prisão de Palmira. E não tem nada a ver com aquele biscoito. Aliás, nessa prisão você ia agradecer se tivesse um palmirinha para comer. Essa prisão foi ativa dos anos 1930 até 2001. Foi reaberta de 2011 a 2015, porque aparentemente alguém teve saudade do inferno, e hoje está destruída, capturada e demoída pelo ISIS em maio de 2015. Quando até o ISIS acha que seu lugar é pesado demais, você sabe que a coisa estava feia. Mas seu legado de horror permanece como um dos mais sombrios da história moderna. Tadmur era um símbolo da repressão brutal do regime Assad na Síria. Era conhecida por condições desumanas, tortura sistemática, tratamento degradante e execuções sumárias. Basicamente, todas as coisas que você não quer em uma avaliação do TripAdvisor. Mas um evento específico transformou Tadmur em sinônimo de terror absoluto. Na manhã de 27 de junho de 1980, enquanto o mundo assistia o primeiro Indiana Jones nos cinemas, aconteceu algo que chocou o mundo, quando finalmente souberam sobre isso. Houve uma tentativa de assassinato contra Hafez al-Assad, então presidente da Síria e pai do atual ditador Bashar al-Assad. O regime atribuiu a tentativa à Irmandade Muçulmana e buscou vingança. E não foi aquela vingança tipo vou te dar unfollow no Instagram. Foi, bem, você já vai ver. Sobre as ordens de Rifat al-Assad, irmão do presidente, porque nepotismo sempre funciona tão bem, né? Cerca de 100 soldados das Brigadas de Defesa desceram de helicópteros em Tadmur naquela manhã. É tipo a chegada dos Avengers, mas do mal. Os soldados separaram os supostos apoiadores da Irmandade Muçulmana dos demais presos políticos. E então começou o massacre. Com metralhadoras e granadas de mão, eles massacraram todos os suspeitos. Não deixaram nenhum vivo. Os outros presos políticos foram obrigados a ouvir a carnificina. Os gritos, os tiros, as explosões.
horrorizados, sem poder fazer nada. É tipo ser obrigado a assistir um filme de terror, mas real. E você não pode fechar os olhos. Estima-se que cerca de 1.000 prisioneiros foram mortos em apenas 1 hora. 1.000 pessoas, 60 minutos. Seus corpos foram jogados em uma vala comum nos arredores da prisão. Até hoje, grupos de direitos humanos sírios trabalham para criar uma lista completa das vítimas. Mas aqui está o mais perturbador. Essa atrocidade foi cometida em absoluto segredo. O mundo só descobriu 8 meses depois. Como? Vários soldados sírios que participaram do massacre foram presos na Jordânia durante uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro jordaniano, porque aparentemente esses caras não sabiam parar e confessaram seus crimes. Foi tipo aquele cara que posta a própria confissão nas redes sociais, mas versão anos 80. A Jordânia divulgou essas confissões e as registrou em uma comunicação oficial ao presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em março de 1981. Hoje, Tadmur está em ruínas, destruída. Mas seu legado de horror permanece vivo na memória das vítimas e seus familiares. Mas agora, respira fundo, toma uma água, porque a primeira posição, ela faz Tadmur parecer um spa relaxante. E chegamos ao número 1, a prisão considerada a pior do mundo. O campeão indiscutível da categoria, lugares que você nunca, jamais quer conhecer. O presídio de Muhanga, também conhecido como Gitarama, em Ruanda. Se você acha que já viu de tudo até aqui, sinto informar que você estava enganado, muito enganado. Localizada ao sul da cidade de Gitarama, no distrito de Muhanga, em Ruanda, essa prisão foi criada após o genocídio de 1994, onde aproximadamente 1 milhão de Tutsis foram massacrados pela etnia Hutu. A população carcerária predominante é justamente de Hutus envolvidos nesses massacres, então não é exatamente o lugar onde você faz amizades. A prisão é cercada por um muro de concreto armado e arame farpado. O muro nem é tão alto assim, mas aqui vem o detalhe divertido. Os arredores são cobertos de minas terrestres artesanais. É tipo um campo minado, mas sem o mapa, ou as instruções, ou a esperança. E aqui vem o detalhe macabro. Aqueles que tentam escapar e acabam mutilados pelas minas têm que voltar por conta própria para a cadeia se quiserem receber alguma assistência médica. É literalmente, você saiu, ótimo, perdeu a perna, problema seu, quer ajuda, volta aqui arrastando. Os guardas de Gitarama dizem que o mapa com a localização das minas se perdeu. Perdeu o mapa das minas. Que conveniente, né? É tipo quando você perde o número daquela pessoa chata, mas versão explosiva. E sabe qual é a política mais insana dessa prisão? Os guardas não entram em Gitarama. Isso mesmo, você leu certo. Os guardas cumprem seu papel do lado de fora, porque uma das penalidades para funcionários corruptos é ser mandado para dentro da cadeia, tornando-se ele próprio um detento. Então até os guardas têm medo do próprio trabalho. É tipo ser salva-vidas e ter medo de água. Provisões, água e alimentos são deixados no portão de entrada apenas uma vez por semana. E depois, os prisioneiros é que se virem. É tipo delivery, mas o entregador nunca entra no prédio, nem se você der 5 estrelas. O número de presos chega a quase 7.000 homens, em um espaço projetado para no máximo 400 prisioneiros. 7.000 em espaço para 400. Faz a conta. Isso é 1.750% de superlotação. É tipo aqueles shows que lotam além da capacidade, mas permanentemente. As 20 latrinas estão sempre cheias. Não há espaço para todos. Não há comida para todos. Não há nada para todos. E agora? Toma mais uma respiração profunda, porque o que vem a seguir é o mais perturbador de tudo neste vídeo inteiro. Por falta de espaço e comida, muitos presos recém-chegados ou enfraquecidos acabam sendo servidos como prato principal em verdadeiros banquetes canibais. Isso mesmo, canibalismo é uma realidade em Gitarama.
Os prisioneiros mais fortes matam e comem os mais fracos. Assim, matam a fome e reduzem a superlotação em uma tacada só. É tipo um programa de gestão populacional, mas do jeito mais macabro possível. Thanos ficaria chocado. Os prisioneiros sobrevivem por no máximo 8 meses dentro dessa instituição. 8 meses. Menos que uma gravidez. Menos que um ano letivo. 1 em cada 8 morre antes de completar 5 meses no lugar. Isso é pior estatística que série da Netflix sendo cancelada. Os sobreviventes sofrem de apodrecimento dos pés porque a maioria fica descalça nas condições insalubres do piso. Muitos perderam os dedos, os pés ou as pernas inteiras para a gangrena. É tipo jogar Dark Souls, mas sem respawn. Os mortos são enterrados em valas sem identificação, cobertas de cal virgem para acelerar a decomposição dos restos. Sem nome, sem túmulo, sem dignidade, como se nunca tivessem existido. É tipo ser deletado da existência, literalmente. E o mais perturbador de tudo, essa prisão ainda existe. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo no conforto da sua casa, reclamando que o Wi-Fi está lento, milhares de pessoas estão vivendo esse pesadelo real em Gitarama. Isso não é história antiga, não é filme de terror, não é série da Netflix, é agora, é real. Essas são as 5 prisões mais brutais que ainda existem ou existiram recentemente no nosso mundo. Lugares onde a dignidade humana simplesmente não existe. Onde os direitos humanos são apenas palavras vazias em documentos da ONU que ninguém lê. Onde o sofrimento atinge níveis que mal conseguimos compreender mesmo tentando. Então, da próxima vez que você reclamar do seu dia ruim no trabalho, da comida do bandejão ou do ônibus lotado, lembra desse vídeo e agradece muito. Se esse vídeo te impactou, e eu espero que tenha impactado, deixe aqui nos comentários qual dessas prisões te chocou mais. Eu aposto que vai ser Gitarama, sempre é. E não esquece de deixar aquele like, seu dedo ainda funciona, aproveita, e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os lugares mais extremos do mundo. Até o próximo vídeo, e agradeça por não estar em nenhum desses lugares. Sério, agradece agora.